Queridos amigos, irmãos amados, que todos tenham um bom dia, que juntos possamos agradecer a Jesus por tudo que Ele tem nos dado, especialmente nessa oportunidade feliz de estarmos juntos, de fortalecer os nossos laços espirituais, para que possamos agradecer ao Mestre pela vida, pela oportunidade do aprendizado e por todos vocês que ora comungam conosco este mesmo ideal. Nós vamos dar continuidade nesta manhã deste item do Evangelho tão importante para as nossas reflexões. Hoje vamos ler o item 5. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. O que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: Dai o vosso lugar a este, e vos sejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, e de colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiveram convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas, capítulo 14, versículo de 1 a 7, 7 a 11. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: Bem-aventurados pobres de espíritos, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus, aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, e nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza do céu, e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto veem colocados acima de si e resplandecentes da glória os que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante os quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenha dominado orgulho e ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes.
Convidamos a todos para que juntos possamos elevar o nosso pensamento até Jesus, buscando no Mestre as referências que tanto necessitamos para mantermos em equilíbrio. Jesus, que as bênçãos sublimes do seu Evangelho nos fortaleça, que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem nos dito e nos ensinado. Que sejamos humildes, que possamos viver na simplicidade, para que possamos perceber a grandeza de todos os valores que a vida nos oferece. Senhor, agasalhai-nos, levai a todos os nossos irmãos nos seus lares a bênção do seu Evangelho, na paz, na segurança, na serenidade, que todos possam, nesta manhã, sentir-se agasalhados e amparados pelo seu amor. Assim, Jesus, também te pedimos para aqueles que se encontram nas ruas, sem teto, aqueles, Mestre, que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, onde houver a dor, Jesus, que a sua equipe de amor, espíritos queridos, visite a todos eles. Que a paz e a alegria esteja conosco, que assim seja. Queridos irmãos, essa passagem de Lucas nos chama bastante a atenção para que nós possamos compreender aquilo que Jesus vem nos ensinar, que quando nós formos convidados, é preciso que a gente recline e que a gente possa compreender que é mais fácil a gente tomar um lugar mais adistante ou no último lugar do que nos colocarmos nos primeiros lugares sem sermos convidados. É preciso que a gente compreenda de uma forma mais abrangente que todos nós, quando chegarmos ao mundo espiritual, nos seremos convidados a estar neste ou naquele lugar. Nós mesmo estamos conquistando este lugar enquanto nós estamos compreendendo o convite do bem que o Pai tem nos concedido a todo instante. Esse convite faz com que a gente sinta o verdadeiro amor, o verdadeiro convite que nós recebemos para o trabalho, a fim de que nós possamos conquistar o lugar devido, de acordo das nossas obras, de acordo com o nosso esforço. Então, Kardec nos mostra que essas máximas decorrem do princípio da humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que o reino dos céus lhe pertence. Nós já falamos um pouco sobre isso nesses dias anteriores, mas eu gostaria de dizer-lhes que nós precisamos hoje, nesse tempo que nos encontramos, valorizar muito o trabalho do bem, as oportunidades que nos são concedidas para servir o nosso irmão. Por isso, nós precisamos urgentemente sairmos da palavra, do verbo, para sentir a grandeza da sua expressão em nossa vida e na vida daqueles que estão conosco. É preciso usar da reflexão para que nós possamos crescer, sair desse período infantil que muitas vezes ainda vivemos. O convite é um convite sagrado e ele tem sido repetido anos e anos. E nós ainda não compreendemos que esse convite, ele inicia por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso e dos amigos comuns que nos auxiliam. Nós vamos ver que no Evangelho de Jesus o convite ao bem reveste sempre
das claridades eternas, o bem que nos liberta, o bem que nos sustenta. É preciso que nós saiamos desses tormentos que carregamos dentro de nós, muitas vezes ligados pelo nosso corpo, pelas nossas intenções, que têm martirizado todo o nosso corpo. Jesus, com essa lição que nos convida a observar o lugar ou a posição que devemos assentar, isso nos mostra o sinal das boas maneiras que nós todos devemos aprender, porque foi isso que Jesus veio nos ensinar. Os ensinamentos de boas maneiras vêm com o processo do respeito, vêm com o processo do reconhecimento, da abnegação, da modificação do nosso olhar para aqueles que estão à nossa volta. E a recomendação de Jesus presta-se para todas as situações, quando nós somos convocados a examinar qualquer trabalho, a realizar qualquer função. É preciso que a gente, ao penetrar numa casa ou participar de uma reunião pela primeira vez, nós saibamos aguardar o lugar para que todos nós possamos assentar, e que nós precisamos também demonstrar que todos que ali se encontram foram convidados, sem que a gente sinta que uns é maior que o outro. E quando isso acontece, nós vamos ver que ainda prevalece em nós a importância dos títulos, das honrarias dos homens, o que nada vale diante de Deus, diante de Jesus, se nós não formos bons. Então, aqui nós vamos ver quando Kardec nos diz: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, e nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. Nós precisamos reconhecer que no mundo a maior virtude ainda vem da simplicidade, da humildade. E não são nas honrarias, nos títulos que tantas vezes nos concedem, que nós vamos nos sentirmos importantes, porque nós sabemos que Jesus, ele foi o grande reformador do mundo, e ele veio para corrigir, para nos amar, e ele sempre nos mostrava que veio para abrir o caminho dos homens e veio para ensinar como viver de acordo com as leis de Deus. Então, nós não temos que assaltar os lugares de evidência por onde nós passamos. E quando nós tivermos, né, com os nossos irmãos em alguma parte, nós não devemos nunca ofuscar aquilo que o outro é capaz, aquilo que o outro já conquistou, porque nós sabemos que toda conquista, ela vem com amor e com sabedoria. E se nós estamos dispostos e decididos, né, a cooperar pelo bem dos outros, é importante que nós também saibamos compreender que o nosso próximo sempre tem algo a oferecer. Impondo sempre normas ou exibindo poder, nada vamos conseguir. Senão, estabelecer maiores perturbações, aumentar os nossos conflitos, diante de tudo aquilo que está à nossa volta. Kardec nos mostra que o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra. É bem diferente isso que nós estamos lendo, porque muitas vezes nós estamos aqui e nós temos alguns títulos, somos às vezes reconhecidos pelos cargos, pelas posições que ocupamos no meio social, e isso nos enobrece e acha que no mundo espiritual nós seremos da mesma forma. E quantos de nós vivemos nessa ilusão de aparecer, de vestir, de destacar, de sermos homenageados, achando que isso é o tributo importante para o nosso espírito? Meus irmãos, tudo isso é um legado humano.
e que muitas vezes precisamos saber de que forma estamos recebendo isso. É que, primeiro, aqueles que chegam no mundo espiritual, o que vai pesar para eles não é os títulos, nem o que eles têm, mas aquilo que eles fizeram, o que eles conseguiram em favor do bem, do próximo. E essas são as verdadeiras conquistas que estes espíritos vão buscar. E é por isso que nós vimos nas lições anteriores, em que nós podemos perceber, quando Jesus nos fala de bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ora, eu só posso conquistar o reino dos céus se, na verdade, eu me transformar. Eu perceber que nós precisamos mudar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza do céu e que não se perde nunca. Então, nós vamos ver que às vezes a gente fica assim, nossa, fulano era tão bom, tinha tanto para fazer e ele já desencarnou. Nossa, mas que coisa, a gente sempre fala assim, ele era uma pessoa tão boa, se ele era tão boa, se ele foi tão útil, ele fez o que estava programado para ele. Triste é quando nós temos que fazer isso pelo próximo e não temos tempo, não achamos a hora. Então é preciso que a gente sinta que toda a grandeza do céu nós não perdemos, que são as nossas virtudes, as nossas conquistas, toda essa grandeza de amor que cada um vai construindo dentro de si, é o edifício do bem. E nós percebemos também que a riqueza que tanto queremos, aspiramos, muitas vezes ela é para nós um grande transtorno, porque nós não sabemos multiplicar e nem fazer bom uso dela. Mas não são todos que possuem esse pensamento. Então, muitos que nós achamos que estão privados de tantas situações são aqueles que chegaram no mundo espiritual, perderam até as suas próprias roupas, porque o corpo ficou aqui, e conservam dentro de si a grandeza do orgulho, que mais humilhante lhes torna a posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória o que eles na terra espezinharam. Como é triste, né, a gente ver isto, sabendo que nós temos tantos irmãos queridos que nos auxiliam, mas eu sou o patrão, eu sou o dono, eu sou o chefe. Muitas vezes menosprezo a vida do outro. E Kardec nos coloca aqui que o Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio das encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem em existências seguintes às mais ínfimas condições, desde que os tenha dominado o orgulho e a ambição. Não procureis na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Ora, meus irmãos, nós aprendemos com Eurípides Barçanufo a educação do contraste. E Kardec coloca essa educação do contraste nesse capítulo, nesse item, quando ele diz assim: buscai ao contrário o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos o mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, quando nós estamos aqui chorando, sofrendo, vamos lembrar de tudo que nós temos recebido. Não vale a pena lamentar. E nem somos vítimas, meus irmãos. Não esperemos a dor para que ela venha nos proporcionar meios para que a gente desperte para Deus, nosso Pai. Não. Nós precisamos vencer essas lutas íntimas para nos sentirmos amparados pela gratidão profunda que todos nós devemos ter para com Jesus, nosso Mestre, que tudo tem nos ensinado, ceifado os nossos corações, para que nós possamos florescer em novas ideias, com novos sentimentos
e fazer construções de novos valores até que alcançamos as verdadeiras e nobres virtudes. Assim, agradecidos por tudo que o Evangelho tem nos ensinado, Jesus, nós te agradecemos do fundo do nosso coração, porque o Senhor tem muito nos ensinado. E é nesse aprendizado que nós queremos mergulhar para nos tornarmos seres mais cristãos, mais simples, muito grato e mais humildes, Jesus. E nessa proposta de vida que cada um de nós devemos assumir, nós pedimos neste instante que a água frutificada, a água, o passe, seja sempre, sempre para nós um momento sublime de dádivas incomparáveis. Que a sua presença agasalhe todos os nossos irmãos. Amado Mestre, que os nossos queridos companheiros, que ora estão conosco nesse Evangelho tão singelo, que eles sintam-se abraçados pelo Mestre querido. E que nós possamos também desejar-lhes paz e alegria, em nome do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fique com Deus, que assim seja.